A rinoplastia revisional não é para todo mundo, mas quando o paciente realmente precisa, eu faço questão de explicar tudo direitinho e não ter falsas ilusões. Meu nome é Fábio Maniglia, eu sou otorrino, especialista em rinoplastia e plástica de face, e se você ainda não me conhece, te convido a me seguir, para você entender um pouco mais sobre esse mundo do nariz e da cirurgia plástica. Muitas pessoas me procuram no consultório querendo refazer a rinoplastia que foi feito por outro profissional. Mas antes de seguir e realmente essa pessoa conseguir fazer a rinoplastia, tem alguns pontos que a gente deve se atentar. Ponto número 1 é o tempo de pós-operatório. Você fez uma rinoplastia e quanto tempo você deve esperar para refazer essa cirurgia? Então, normalmente nós esperamos 1 ano da primeira cirurgia para nós refazermos uma rinoplastia revisional ou fazermos a rinoplastia revisional. Por que a gente espera esse tempo todo? Porque o nariz demora para desinchar, demora para cicatrizar. Existem algumas alterações que o nariz faz desde que você opera até que o nariz desincha, cicatriza e ele está pronto, que é normalmente depois de 1 ano, pele grossa depois de 1 ano e meio, 2 anos às vezes, mas o nariz ele vai desinchando. Então alguma alteração que você viu no teu nariz, que no começo está um pouquinho mais abaulado, um pouquinho mais gordinho, depois ele vai melhorar. Então por isso que é muito importante você esperar 1 ano da sua primeira cirurgia para poder refazer. Um segundo ponto muito importante é o comprometimento da função nasal. Se você fez uma rinoplastia e respirava bem, e após esse procedimento a respiração ficou muito ruim, existem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Se o desvio de septo foi corrigido, se os cornetos foram diminuídos ou se você tem um colapso de válvula nasal. Por exemplo, você respira e o nariz afunda por falta de estrutura. Nesse caso, você é candidato para uma rinoplastia revisional e nós precisamos melhorar sua função, porque respirar bem é muito importante para a qualidade de vida. O terceiro ponto é uma desproporção evidente. O que é isso? É quando as pessoas olham para o teu nariz e vê que um lado está muito diferente do outro, ou que você tem um afundamento, ou que a giba ainda está alta. É algum defeito estético ou uma desproporção no teu nariz que fica evidente aos olhos das pessoas, que um leigo olha para o teu nariz e consegue enxergar. Então isso também é um ponto importante para nós abordarmos uma rinoplastia revisional. E o quarto ponto é uma insatisfação sua. Você fez uma rinoplastia e ainda está insatisfeito com o resultado. Isso pode acontecer, existem algumas alterações no nariz que causam essa insatisfação, por exemplo, assimetrias. Um lado está afundado, o outro não está, né? A ponta caiu, por exemplo, né? Uma fibrose no dorso. Esses são alguns pontos que nós podemos corrigir numa rinoplastia revisional. Então, às vezes isso te incomoda, mas não incomoda outras pessoas, as outras pessoas não conseguem enxergar isso, mas você enxerga e isso te incomoda. Então, isso é um ponto que nós podemos corrigir numa rinoplastia revisional, mas sempre tem que equilibrar e pensar no custo-benefício. Se eu fizer essa cirurgia, eu tenho mais chance de melhorar o teu nariz ou eu tenho menos chance, né? Então isso é muito importante, saber se o risco-benefício vale a pena. Então isso eu pondero muito com o paciente e eu falo sempre assim, se você tem um defeito estético, um lado um pouco diferente do outro e as pessoas não conseguem enxergar e é um defeito pequeno, isso é normal, isso pode acontecer numa rinoplastia. Mas se o defeito é grande, nós conseguimos enxergar, em foto aparece, e daí sim vale a pena correr o risco de uma rinoplastia revisional e você ir lá e fazer o teu procedimento para ficar um pouco mais satisfeito. Se você fez uma rinoplastia revisional e não gostou do resultado, antes de submeter uma nova cirurgia, pergunte para você mesmo se isso é um problema estrutural ou se é uma fase do pós-operatório.